Viva! O meu nome é Samuel Lourenço. Neste vídeo vou mostrar então aqui o amplificador OP-RF3, portanto que é este projeto que está aqui. Trata-se de um amplificador para fins de radiofrequência, portanto é muito semelhante a um amplificador que já mostrei, que era o OP-RF2, portanto já foi mostrado em vídeos anteriores, só que isto é uma evolução desse projeto, como eu irei mostrar adiante. Portanto, basicamente o que eu irei fazer neste vídeo é uma breve demonstração. Irei também mostrar muito sumariamente o funcionamento deste amplificador e no final tenho então reservada uma surpresa. O projeto está disponível no blog, portanto o projeto deste amplificador de potência que apresento hoje. Colocarei o link na descrição do vídeo, mas é este endereço que está aqui. Vai então apontar para o post em causa. Portanto, e podemos ver então que este amplificador de potência tem características que o tornam muito útil. Portanto, a resposta em frequência vai dos 27 kHz até 102 MHz, portanto com um ganho de 30,9 dB. A sensibilidade de entrada é de 0 dB, portanto isto equivale a um sinal com 1000 W de potência e produz então uma potência de sensivelmente 1,2 watts. Portanto, isto é uma evolução natural do OP-RF2, tal como referi. Portanto, esse OP-RF2 foi o primeiro apresentado no blog no post dia 22 de dezembro de 2021 e basicamente foram feitas melhorias, nomeadamente a nível da dissipação. Portanto, ao contrário do OP-RF2, o OP-RF3 pode trabalhar na sua vasta gama de frequências sem qualquer necessidade de atenuar o sinal de entrada. Para os efeitos da demonstração tenho aqui esta montagem. Estou a medir então o desempenho do OP-RF3 com o Nano-VNA. Portanto, eu tenho aqui 3 atenuadores no total em linha, portanto tenho aqui um entre a saída CH0 e a entrada do OP-RF3, portanto este atenuador é de 10 dB, e depois à saída do OP-RF3 tenho aqui um conjunto de 2 atenuadores, portanto um deles de 10 dB para aguentar com mais potência e outro de 20 dB. Portanto, e basicamente a montagem é esta e é muito semelhante àquilo que já foi mostrado em vídeos anteriores. E eis o ecrã do Nano-VNA em mais pormenor. Portanto, vou aproveitar aqui para medir muito sumariamente a largura de banda. Portanto, vou começar por determinar a frequência de corte inferior. Portanto, vou aqui a Stimulus, Start, portanto o Start já está, tenho que fazer Stop. Portanto, Stop, vou aqui por exemplo colocar 100 kHz. Então 1 MHz. Portanto, aqui tenho que procurar então o ponto que está a menos 12,59 dB. Vou pôr aqui 100 capas novamente. E portanto a frequência de corte inferior está nos 27 kHz, portanto isso corresponde ao que está nas especificações do OP-RF3. Vou também ver qual é a frequência de corte superior. Portanto aqui vou ter que novamente ir para o Stop, colocar aqui para já 200 MHz, mas vou aqui ao Start, coloco aqui
cerca de 70 MHz. Vou aqui ao stop também colocar 120. E procurar aqui o ponto que está a 12,47, a menos 12,47 decibéis. Portanto, aproximadamente 106 MHz, portanto será esta a frequência de corte superior. Portanto, isto quer dizer que a largura de banda vai dos 27 kHz aos 106 MHz sensivelmente. Agora vou fazer aqui uma alteração à montagem. Portanto, eu vou tirar aqui este atenuador à entrada do OPRF3 e vou passá-lo aqui para esta, portanto, a seguir este atenuador que está aqui. Ou seja, não vai haver atenuação à entrada do amplificador, e ver então como é que se comporta o mesmo, portanto tendo aqui um sinal de amplitude mais alta à entrada. Portanto, vou colocar então aqui o atenuador de 10 decibéis, portanto, no canal 1, portanto, já tenho aqui uma atenuação de 40 decibéis, portanto são 10 mais 20 mais 10. Portanto, é a mesma atenuação que eu tinha em linha anteriormente, só que à entrada do OPRF3, à entrada do amplificador, não vou ter atenuação. Portanto, e basicamente o desempenho é semelhante, não há aqui muitas alterações. Portanto, vou ver já agora qual é a frequência de corte superior nesta situação. Portanto, vou ter que procurar o ponto que está a menos 12,40 decibéis. Portanto, vou por aqui 70 MHz para stop 120 MHz. Portanto, eu tenho aqui uma frequência de corte superior de 100,5 MHz. Portanto, mesmo assim, não há assim grandes alterações. Portanto, se eu fosse fazer isto com a versão anterior deste amplificador, portanto com o OPRF2, já teria problemas a medir o amplificador nesta situação. Portanto, o desempenho térmico deste amplificador é muito superior. E aqui não há problemas, portanto ele está aqui um bocadinho mais quente, mas não estou a ter aqui problemas de qualquer espécie. Antes de detalhar acerca do funcionamento deste projeto, aproveito para mostrar a placa referente ao mesmo. Portanto, esta placa que está aqui é uma placa protótipo, no entanto é semelhante à placa final e tem apenas ligeiras diferenças relativamente à serigrafia. Portanto, tem aqui um dissipador que cobre os 4 integrados. Portanto, são utilizados 2 integrados BUF 634A e 2 integrados THS 3091 neste projeto. Portanto, a parte de baixo da placa não tem assim muitos componentes. E tem aqui um dissipador que é bastante razoável para este projeto. Portanto, eu vou já agora também mostrar a placa referente ao PRF2. Portanto, é uma placa com uma dimensão ligeiramente menor na sua largura. Tem aqui um THS 3092 e depois tem dois buffs 634A
um de cada lado da placa. Portanto, está aqui um deles, o outro não tem dissipador para que a placa possa portanto, ficar dentro da caixa. No entanto, nota-se que neste projeto a dissipação térmica não está assim muito bem cuidada, digamos assim. Portanto, ao passo que no OPRF3, portanto, não só tem este dissipador enorme, como a própria placa contribui bastante para dissipar o calor. Portanto, eu tenho aqui também duas placas virgens. Portanto, esta é a placa protótipo e a placa final. Portanto, não há assim muitas diferenças, é só mesmo em termos de serigrafia. Portanto, o modo como o dissipador está representado. Portanto, na placa final já está aqui atracejado. E na parte de trás tem aqui uma ligeira diferença relativamente à serigrafia portanto, da resistência em R9. Portanto, o indicador na placa final já está aqui em cima. Portanto, o designador já está em cima, ao passo que na placa protótipo está em baixo. Qualquer das maneiras, portanto, fora estas diferenças, as placas são rigorosamente iguais eletricamente. E nota-se que de facto aqui nas placas, qualquer uma delas, já existe aqui um contacto térmico, portanto, para poder dissipar o calor de todos os integrados. Portanto, isto também existe na placa final. Passo então a detalhar acerca do funcionamento do circuito deste amplificador. Portanto, começando então pela secção da alimentação, tenho aqui então um fusível que protege contra sobrecorrentes, portanto, e vai proteger os elementos mais à frente, depois vou explicar como. Tenho aqui um diodo em D1 para proteger contra picos de tensão muito rápidos. Depois tenho aqui D2 que vai proteger a par com D1 contra inversões de polaridade, portanto D2 efetivamente não conduz quando a polaridade fica invertida e toda a corrente passa por D1 e então F1 vai proteger também D1 porque vai haver aqui uma sobrecorrente e então F1 vai disparar. Mais à frente tenho aqui um circuito crowbar, portanto este circuito crowbar protege contra excesso de tensão na alimentação, portanto é diferente de D1 que protege contra picos muito rápidos. Isto é uma proteção mais lenta, mas mais permanente. Portanto, quando é detectada aqui uma sobretensão, este tiristor em Q1, portanto ele vai ser puxado pelo Zener em D3 e vai passar a conduzir e vai então curto-circuitar a alimentação. Portanto, tenho aqui as proteções todas na alimentação. Portanto, a alimentação depois vai ser fornecida então a IC1 e este IC1 é um conversor DC-DC isolado, portanto da Traco, e o conversor DC-DC vai gerar então duas tensões, portanto vai ser uma alimentação simétrica de mais e menos 15 volts em corrente contínua. Portanto, estas tensões são filtradas por dois filtros PI, portanto um para cada uma das tensões. Portanto, um filtro constituído por C3, L1 e C4, portanto para a tensão de mais 15 volts, e um filtro constituído por C5, L2 e C6 para a tensão de menos 15 volts. Portanto, também tem aqui dois diodos de TVS nas saídas. Portanto, estes diodos de TVS ajudam a redirecionar qualquer tensão que seja infiltrada nas linhas de alimentação, portanto não danificando assim o conversor DC-DC. Eu vou depois explicar mais à frente qual é a necessidade de ter aqui dois diodos desses. Depois à entrada também tem aqui uma proteção contra descargas eletrostáticas, que é dada por IC2, e depois tem aqui R2 em conjunto com R3 a determinar então a impedância da minha entrada. Portanto, uma das novidades relativamente ao OPRF2, aliás ao OPRF3 sobre o OPRF2, é a existência deste condensador C9.
Portanto, isto é um condensador de acoplamento que impede a entrada de uma tensão de corrente contínua, portanto só entra a componente alternada. Este condensador não existia no OPRF2, portanto foi uma das melhorias que eu fiz. Portanto, aqui em IC3 tem aqui um THS 3091 em vez de um THS 3092, ou mais especificamente, em vez da metade do THS 3092, como eu tinha no OPRF2. As resistências têm aqui valores um bocado diferentes para se adequarem ao THS 3091, mas o ganho desta etapa de pré-amplificação continua a ser idêntico ao que se via no projeto que precede, portanto, este projeto do OPRF3. Portanto, isto é a etapa de pré-amplificação e depois tem aqui uma etapa de amplificação final que é constituída por outro THS 3091, portanto, em vez de ter a outra metade do THS 3092, tem aqui um THS 3091 independente para esta função e, à semelhança do que acontece com o OPRF2, tem aqui dois buffers, portanto, buff 634A. Portanto, isto vai distribuir a corrente por cada um dos buffers, sensivelmente metade, e o facto de eu ter dois buffers permite, digamos, atacar qualquer carga mais ou menos próxima dos 50 ohms com um bocadinho mais de potência, digamos assim. Portanto, eu posso também aqui ter portanto, uma resistência de 5,6 ohms em vez de ter uma resistência de 10 ohms, porque já tenho os dois buffers, e tenho aqui, à semelhança do que está na etapa anterior, portanto, um divisor de tensão que me vai definir o ganho com os mesmos valores. Portanto, com os mesmos valores que eu tinha aqui, à semelhança também tenho aqui. O resto, portanto, eu tenho aqui outro condensador que faz acoplamento em corrente alterna. Tenho aqui condensadores de desacoplamento nas tensões de alimentação, nada de novo, à semelhança também do que tenho aqui, na etapa de pré-amplificação. E depois à saída tenho aqui uma proteção, portanto, que é feita por estes dois diodos Schottky, que na verdade estão dentro do mesmo dispositivo, que é o base 40 IFAN 04, e basicamente qualquer descarga eletrostática que aconteça aqui vai ser direcionada para a alimentação, portanto, para qualquer um dos barramentos da alimentação, pode ser ou negativo ou positivo. E aí é que entram estes dois diodos TVS, que vai ser o que vai suprimir então esses picos de tensão que vão ser injetados através da saída. E basicamente, em termos de funcionamento do circuito, é isto. Portanto, é um circuito bastante linear, não tem aqui grandes detalhes. Relativamente à placa, portanto, eu tenho aqui um diagrama da placa em PDF, portanto eu tenho aqui o layout. Já agora vou aumentar isto. Portanto, tenho aqui os dois THS 3091 e depois tenho aqui dois buff 634A, portanto abaixo do mesmo dissipador. E portanto, uma das novidades do OPRF3 relativamente ao OPRF2 é que todos os integrados têm pads de dissipação térmica, portanto são variantes que têm pads de dissipação térmica para poderem dissipar o calor para a placa. Portanto, o calor não só é dissipado para o dissipador, como também para a placa, servindo a mesma de dissipador. Portanto, também tem aqui o layout da placa já em imagem, portanto em PNG. Portanto, nota-se logo que a dissipação, portanto, os pads que estão em contacto vão estar em contacto e a dissipação vai ser feita pela PCB, portanto pela placa, muito facilmente. Portanto, esta área que está aqui e esta área que estão ligadas internamente a um plano que é o dos menos 15 volts.
e esse pano também vai contribuir para a dissipação térmica. E depois tem aqui algumas fotos para mostrar. Portanto, isto é da placa protótipo, com o dissipador tirado. Portanto, estão aqui novamente os dois integrados THS 3091, mais dois integrados BUF 634A. E tem aqui uma foto da placa final. Portanto, não existem diferenças para além do que está da serigrafia. Portanto, a serigrafia tem aqui algumas diferenças, portanto, nomeadamente da forma como o dissipador está, digamos, representado, desenhado, portanto, a área do dissipador, mas fora isso não existem diferenças a nível elétrico. Para finalizar, queria mostrar então a surpresa, que basicamente foi um contacto que eu fiz no dia 23, portanto do mês passado. Esse contacto foi feito com a estação Miragaia, na banda de Cidadão, nos 11 metros, e para contextualizar, portanto, utilizei um esquema semelhante a este que se está a ver aqui. Portanto, o que eu tenho aqui é o amplificador OPRF3, portanto, com a sua entrada de sinal a ser alimentada por um gerador de sinal de amplitude modulada, portanto baseado no AD9851. Eu aliás já apresentei este projeto no vídeo anterior, portanto que está no meu canal, e a saída vai então a ter este computador que neste momento não tem antena nenhuma ligada, mas esta saída seria então ligada a uma antena. Portanto, o computador neste momento está na posição de recepção. Portanto, em linha na parte da recepção tem aqui o Hamitup da Noelec e vai então converter o sinal para ser então escutado através deste dongle que está aqui, que é um dongle RTL-SDR. Basicamente, quando eu quero transmitir, portanto após definir a frequência por software, o que eu tenho que fazer é mudar a posição do computador para a posição de transmissão e carregar na PTT. Portanto, aqui estaria ligado um microfone e aí poderia falar à vontade. Para parar de transmitir faço o oposto, ou seja, retiro o dedo do botão da PTT e comuto o computador para a posição de recepção. E basicamente foi isto que eu fiz durante o contacto com o Miragaia, que passarei então a mostrar. Taurus é Miragaia. Taurus é Miragaia. Alô Miragaia, tinha isto em USB, agora já pus em AM. Pronto, estou a ouvir bem. Não sei a dar a leitura do sinal. Taurus é Miragaia. Estou a receber muito mal. O sinal é S8, mas o alto é muito baixo. Taurus de Miragaia, escuto. Ok, pois, eu estava muito afastado do microfone, peço desculpa. Agora já estou mais perto, Como é que me ouve agora? Mais forte. No outro dia estava mais forte, tinha uma tonalidade mais alta. Ok, recebido. Pronto, pronto, eu estou a ver se mudo aqui a posição do microfone. Se calhar vou ter que o ter na mão, mas que é um bocado inconveniente, porque vou ter que fazer aqui três coisas ao mesmo tempo, que é segurar o microfone, estar aqui a comutar a antena e estar aqui a desligar a frequência. Pronto, mas eu tenho que arranjar aqui a maneira de fazer um mecanismo de PTT como deve ser. Passo novamente então para si, António Miragaia de Taurus. Taurus é Miragaia. Olha, agora o QRM baixou para 5, mas realmente tenho que falar um bocadinho mais alto. Mas no outro dia estava mais forte. Taurus de Miragaia.
Pois, eu não sei o que é que se passa, não sei o que é que se passa. Esta modulação às vezes é muito inconsistente. Mas pronto, é o que é. É o que é. Passo então novamente para si, Mira Gaia de Tauros. Tauros é Miragaia. Ok. Já fiz esta gravaçãozita, mas realmente no outro dia estava com a tonalidade de áudio mais alta do que está hoje. Ok, Samuel. Ok. Eu estou aqui a tentar pôr o microfone em diferentes posições. Como é que está agora? Está na mesma, está na mesma. Ok, pois não consigo fazer melhor que isto. Tá bom, pronto. Acho que dá para fazer o teste, não é? Dá para fazer o teste. Dou então por concluído este vídeo. Portanto, onde fiz então a apresentação e a demonstração deste amplificador para aplicações de radiofrequência. Se tiver alguma questão que queira colocar, por favor disponha, como sempre, da secção dos comentários, que eu responderei. Da minha parte então é tudo e até uma próxima.